A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais um subsídio do seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje, nós forneceremos subsídio da lição 7, que tem como título: O povo de Deus deve separar-se do mal. Amém? Não se esqueça, meus amados irmãos, de se inscrever no nosso canal, deixar o seu joinha, nos abençoe com a sua inscrição, compartilhe o nosso vídeo com seus irmãos, seus amigos, sua classe, sua igreja. E também não se esqueça que na descrição desse vídeo nós temos o link que dá acesso ao teste online. Amém? Teste este baseado apenas na lição bíblica. Amém? Não se esqueça de se inscrever, compartilhar e responder o nosso teste online. Amém? Então vamos para o nosso subsídio de hoje, lição 7. O povo de Deus deve separar-se do mal. Texto áureo. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos recebereis. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. A verdade prática assim nos diz: o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Esdras, capítulo 2, dos versículos 59 ao 62, o capítulo 4, versículo 2 e versículo 3, e capítulo 6, versículo 2 ao 4. Amém? Então vamos fornecer alguns subsídios para a sua aula. Amém? O povo de Deus deve separar-se do mal. Então, o primeiro ponto que fala somente os judeus retornaram a Judá, nós agora devemos nos estabelecer em que ponto nós estamos no histórico, na história bíblica. Na lição passada, nós estudamos sobre Neemias reconstrói o muro. Porém, se os irmãos perceberem, as lições bíblicas, nesse ponto aqui, ela não está numa ordem cronológica. Por que eu digo que não está numa ordem cronológica? Porque este fato aqui se deu antes do povo vir para Jerusalém. O povo estava cativo, recebeu a autorização para voltar à sua terra natal, para construir o templo, e assim foi feito. Porém, quando aqui o primeiro ponto fala que somente os judeus retornariam a Judá, então agora está aqui antecedendo os fatos que nós narramos ao longo do trimestre. Por quê? Porque a gente já viu no livro de Esdras, está lá escrito que foi Zorobabel quem construiu o templo, ele que veio com o primeiro grupo de exilados. Depois vem Esdras para estabelecer o culto, ler a lei. E depois, por fim, vem Neemias para reconstruir o templo os muros de Jerusalém, não o templo, mas os muros de Jerusalém. Então temos 3 levas de judeus que regressaram. O primeiro grupo voltou com Zorobabel, o segundo veio com Esdras e o terceiro com Neemias. Porém, esta lição agora que nós iremos fornecer subsídio, que é a lição 7, ela remete o quê? Ao passado dos hebreus, ou seja, antes deles virem com o primeiro grupo de exilados, ou seja, com Zorobabel. Então, este ponto aqui que fala somente os judeus retornariam a Judá, estamos falando deste ponto aqui, antes do primeiro grupo vir com Zorobabel a Jerusalém. Então, o que aconteceu neste episódio aqui, meus irmãos? Que fala que somente os judeus retornariam a Jerusalém. O que foi que aconteceu? Quando os judeus se ausentaram de sua terra natal, isso já no primeiro exílio, que foi o exílio assírio, porque a gente sabe que o que aconteceu quando Salomão morreu. Salomão morre, passa o reinado para o seu filho Roboão, e ele está liderando as 12 tribos de Israel. Porém, Roboão, ele desconsidera o conselho dos mais velhos. Na verdade, ele despreza o conselho dos mais velhos
que estava com os conselhos bons naquele momento. Não quer dizer também que os mais novos não tenham conselhos bons, mas só que nesse episódio aqui, os mais velhos, os anciões, deram os conselhos adequados para Roboão seguir. Porém, ele não deu ouvido e seguiu o conselho dos mais novos. E o que aconteceu? O reino foi dividido. E quando o reino foi dividido, o filho de Salomão, que tem por nome Roboão, ficou apenas com 2 tribos, que é as tribos do sul, conhecido como Reino do Sul, o reino de Judá, que era composto pela tribo de Judá e de Benjamim. E as outras 10 tribos passaram para o controle de Jeroboão. Foi assim que foi profetizado pelo profeta Aias. Aias pega aquela túnica, rasga aquela túnica em 12 pedaços, e daqueles 12 pedaços dá 10 para Jeroboão, falando que assim Deus estava fazendo, estaria dando a ele 10 tribos para ele governar. E assim o reino foi dividido. Aí ficou o reino do norte, que levou o nome de Israel, e o reino do sul, que levou o nome de Judá. Pois bem, os reis do norte sempre foram reis maus, reis que não seguiram os preceitos, nem os mandamentos, nem os estatutos do Senhor. E o que veio acontecer com esse reino do norte? Esse reino do norte foi levado cativo no ano 722 a.C. Foi levado cativo pelo reino da Assíria. Então, o cativeiro assírio é o cativeiro do reino do norte. Esse reino do norte foi levado cativo. E depois de mais de 100 anos que o reino do sul foi levado cativo pela Babilônia. Mas o reino do norte foi levado cativo primeiro, irmão. Isso nós temos que ter em mente. O reino do norte, conhecido como Reino de Israel, foi levado cativo no ano de 722. O reino do sul passou para o cativeiro babilônico apenas no ano 606, tudo antes de Cristo, ou seja, mais de 100 anos depois. Aí os irmãos podem perguntar, mas por que só o reino do norte foi levado cativo no ano 722 a.C. e o reino do sul não? Por quê? Porque o reino do norte era um reino que estava, a idolatria tinha em demasia, estavam demais, o pecado estava grande naquele reino, e todos os seus reis, como eu falei, foram reis que não adoravam a Deus, não buscavam a Deus, não andavam conforme os estatutos de Deus. Porém, o reino do sul era um reino também que teve reis ímpios, mas ele oscilava entre reis bons, reis maus, e assim foi ao longo dos anos. E no tempo que o reino do norte foi levado cativo pela Síria, quem estava reinando no reino do sul era o rei Ezequias. É uma história bastante conhecida. E o reino do sul, meus irmãos, ele foi sitiado sim pela Síria. É aquele relato que está lá na Bíblia, que fala de Senaqueribe. E o rei Ezequias clama a Deus. Por quê? Porque a Síria já tinha conquistado as 10 tribos e várias outras regiões daquele lugar ali, e agora estava vindo combater contra o reino do sul. Porém, o rei Ezequias era um rei que era temente a Deus. E ele apresentou aquela carta que estava afrontando tanto o povo de Deus como Deus. Ele pega aquela carta e apresenta a Deus diante do templo. E Deus ouve e manda um anjo. E aquele anjo, em uma única noite, mata 185 mil soldados do exército da Assíria. E daquele dia ali em diante, o reino do sul foi livrado do cativeiro assírio e só vindo a ser levado cativo no ano 606 pelo rei Nabucodonosor da Babilônia. Então, o que aconteceu, meus irmãos? O reino do norte é levado cativo, o reino do sul ainda permanece. Porém, o que acontece com o reino do norte? Porque o povo foi levado cativo, muitos foram levados cativos e ficou apenas alguns pobres, alguns artesãos, os mais pobres ainda ficaram ali na cidade. Então, o que foi que aconteceu com o reino do norte? Então, vamos lá explicar essa parte. Prosseguindo, meus irmãos,
o reino do norte é levado cativo, e o que acontece? Outros povos vêm a habitar agora aquelas terras que foram deixadas pelos judeus do reino do norte. E vale lembrar também, meus amados irmãos, que a cidade ali, que veio a ser a capital do Reino do Norte, quando se falava em Samaria, se estava se referindo ao Reino do Norte. Ela normalmente se tornou a capital do Reino de Israel. Então, essa cidade foi fundada pelo pai de Acabe, aquele rei ímpio que se casou com Jezabel. O pai de Acabe tinha por nome Orim, e ele foi rei em Israel também. E ele foi um dos piores reis, assim como Acabe. Ele que fundou esta cidade. Então, o que aconteceu? Os hebreus foram deixados, os hebreus que foram deixados ali, aqueles pobres, os mais humildes, eles foram deixados e foram o quê? Aconteceu o quê? Aconteceu uma mistura entre os povos, que o assírio enviaram para ocupar a terra. Porque essa era uma máxima das conquistas do Assírio. Ele tentava quebrar a cultura dos povos que ele conquistava. O que é que ele fazia? Ele começou a misturar os povos, porque ele misturando os povos, ele quebraria a hegemonia que existiria em qualquer nação. E quando ele conquistou o Reino do Norte, ele não agiu de forma diferente, mas usou a mesma tática. Colocou povos ali para habitar naquela terra, para que acontecesse o quê? Que a população agora venha a ser uma população mista, não uma população homogênea, que tivesse os seus laços culturais, seus laços genealógicos preservados. E assim ele fez. Aí o que aconteceu com isso? O povo agora começou a se misturar e houve essa mistura, tantos dos que permaneceram em Samaria, que no caso seria no Reino do Norte, quanto os que foram levados cativos pela Síria, porque lá eles chegando começaram também a se misturar, porque como a gente viu agora há pouco, o reino da Síria, quando conquistava, ele saía colocando povos de várias nacionalidades em diferentes pontos para acontecer essa mistura. E com essa mistura, o povo perderia a sua origem, perderia a sua cultura original. E assim o Reino do Norte fez. E lá na frente vem o cativeiro babilônico e o povo é levado para a Babilônia e começa a se misturar também com o povo. Isso foi estudado também nas lições passadas, porque o que aconteceu? No livro de Ageu está contando essa história. Por quê? Porque Ageu chega para os sacerdotes e faz duas perguntas a eles. A primeira pergunta que ele faz é falando das coisas sacrificadas, essas coisas que se tornam santas a Deus. Será que essas coisas que são santas, se tocar em alguma coisa que está impura, essa santidade passa para a coisa que está impura? E o sacerdote responde que não passa, essa santidade não passa. Aí ele vem e faz outra pergunta. E as coisas impuras, vamos supor um corpo morto, alguma coisa impura. Se alguém tocar naquele corpo, tocar em algum objeto que foi consagrado a Deus, ele se torna impuro? Aí o sacerdote responde, sim, ele se torna impuro. Aí o profeta Ageu fala isso. Então, vocês estão impuros. Por quê? Porque vocês foram levados cativos e agora vocês estão imundos, porque vocês se misturaram com o impuro, vocês tocaram na impureza das nações ímpias. Era isso que o profeta Ageu estava querendo mostrar. Ageu capítulo 2, está esse relato lá. Então, agora, era isso que os assírios faziam, eles misturavam. E o que aconteceu? O povo que foi também para a Babilônia, quando foi feito o cativeiro do sul, no ano 606, quando houve a primeira leva de cativos, nessa leva Daniel foi nessa também. Aí o que aconteceu com esse relato, que eu estou relatando aqui para os irmãos compreender e se situar nesse contexto histórico. Então o povo se misturou. E é tão grande essa mistura, meus irmãos, que muitos de que quando receberam a notícia de que poderia voltar para a sua terra natal, muitos não quiseram voltar. Isso está lá no livro de Ageu. Muitos não quiseram voltar. Por quê? Porque já estava estabelecido, já tinham se misturado com as coisas do mundo, as coisas mundanas, e as coisas de Deus caíram em desuso, porque era 70 anos de cativeiro, contando do ano 606, isso do Reino do Sul,
Porque se a gente somar todo o período que do Reino do Norte foi levado cativo até a libertação por Ciro, passa mais de 100 anos. Mais de 100 anos, quase 150 anos ou até mais, meus irmãos. Então o povo se misturou e o que aconteceu? Agora o povo vai voltar para a sua terra natal. Vai voltar. Porém, o povo agora, pelo comando de Zorobabel, está querendo manter, porque esta é a vontade de Deus, que o povo hebreu fosse um povo sacerdotal. E o que é ser um povo sacerdotal? É um povo separado para ele, porque esse foi o intuito de Deus, separou um povo para si. Para si. E o que aconteceu? Muitos estavam agora misturados, houve aquela mistura. E com essa mistura agora, como que vai saber quem é de fato um judeu puro, um judeu que não tenha havido mistura, agora vai para a prova de sua linhagem, vai ver através da linhagem, vai fazer uma triagem, vai fazer uma inspeção para ver quem é da linhagem unicamente judaica, sem ser misturas. E a Bíblia fala no texto bíblico, na leitura bíblica em classe, é bem claro que foram achados até alguns de que diziam sacerdotes não foram achados naquela lista, na genealogia, e eles foram excluídos. Por quê? Porque não tinha prova de que realmente eles faziam parte da nação de Deus. Uma nação que seria pura, sem mistura, porque era isso que Deus queria. E no livro de Neemias, Neemias vai combater isto também, meus irmãos. Que quando o povo regressa, eles começam a se misturar, a se dar em casamento misto. E Deus não queria isso para o seu povo, porque a nação que Deus tinha escolhido era para seguir o seu caminho de forma única, levando a mensagem de Deus, a salvação do reino de Deus ao povo, mas que o povo não se misturasse. E isso foi o que aconteceu com o povo israelita. Quando eles estão voltando, levanta-se o livro das genealogias e agora vamos ver quem não se misturou e quem se misturou, se enveredou pelas coisas, pelos preceitos que não está na lei de Deus. E isso que aconteceu, muitos foram excluídos. Ao total foram 652 pessoas nessa primeira triagem que foram excluídas desse grupo de quase 50 mil pessoas que voltaram com Zorobabel. Então esses agora não estão dentro do livro das genealogias, então eles estão fora dos preceitos de Deus, dos preceitos de Deus para aquele momento, não quanto à salvação, mas quanto para o restabelecimento do templo e do culto a Deus, que deveria ser feito pela nação de Israel, unicamente uma nação que foi escolhida por Deus, um povo santo, separado apenas para ele, exclusivamente para ele. Então, o que isso nos remete a nós hoje, meus irmãos? Que hoje também nós somos. Creio que o autor vai falar disso mais na frente, mas não é demais adiantar. Então isso é o que acontece com a gente. Nós somos o povo de Deus, a igreja é o povo eleito de Deus, a igreja, quem está dentro da igreja, quem está em Cristo é o povo eleito de Deus para levar o evangelho de salvação ao mundo. Então nós fazemos parte dessas genealogias, porque hoje nós deixamos de ser criaturas para sermos filhos de Deus e co-herdeiro com Cristo das bênçãos de Deus. Então nós estamos inseridos neste grupo de eleitos, salvos, remidos pelo sangue de Jesus. Então o que acontece? Aqueles que estão fora não têm direito às coisas de Deus, às bênçãos de Deus. Porém, como temos um Deus misericordioso, um Deus que busca a todos, Deus está chamando a todos para que venham fazer parte desse reino e que seu nome venha a ser escrito no livro da vida. Porque quem tem o nome escrito no livro da vida, este sim vai sim fazer parte do reino de Deus. Vai reinar com Deus juntamente com Cristo. E quem está com o nome escrito está com a sua salvação eterna garantida, porque Cristo foi as primícias dos que dormem, para que aqueles que hoje estão mortos tenham a certeza
de que morreram em Cristo e vai ressuscitar, e seremos igual a ele, assim como ele é. Então, fazendo uma analogia dos que foram achados na genealogia dos judeus no período pós-exílio, hoje trazemos para os dias atuais o que acontece. Esse livro é o livro da vida. Então, quem está escrito neste livro da vida está de posse de vitória, permanecendo fiel para um dia conseguirmos e alcançarmos o nosso galardão junto ao lado de Cristo Jesus. Então, meus irmãos, voltando dentro da lição bíblica, a parte dessa analogia que nós podemos fazer sobre o que acontece nos dias de hoje, é isso que acontece. Os judeus voltam, mas somente aqueles tem um ditado hoje que fala, era o judeu raiz, vamos falar assim, para os irmãos entenderem bem. Era o judeu raiz, não era o Nutella, como se fala nos dias atuais, um jargão que virou moda. Então, é isso que acontece, meus irmãos. Somente os judeus retornariam para Judá, não os judeus mistos, mas os judeus puros, os judeus de linhagem unicamente judaica, de pai e mãe judeus, e não misturado com outros povos. O tópico 2 fala: os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Aqui ele fala um pouco da história dos samaritanos, como eu já falei para os irmãos, como surgiu esse povo samaritano, que foi a mistura que os assírios fizeram, não só no Reino do Norte, mas em todas as nações que eles conquistaram. E aqueles povos que vieram habitar em Samaria e nas regiões ao redor, vieram a ser conhecidos como os samaritanos. O que eram os samaritanos? Eram os judeus mestiços, eram os judeus misturas, que não tinham uma linhagem unicamente judaica, mas era uma mistura. E o que a gente vê aqui? Que os samaritanos, quando o povo volta, eles tentam ajudar o povo de Deus. Isso já foi debatido em outras aulas. Vou falar um pouco sobre isso aqui também, porque eles vieram. Quando Zorobabel começou a construir, a levantar os alicerces do templo, os judeus vieram e ofereceram sua ajuda para cooperar. Porém, eles foram rejeitados. Por quê? Porque a obra do Senhor tinha que ser feita unicamente pelos judeus e não por qualquer outra nação. Mas essa ajuda era uma forma de tentar embargar a obra, porque o intuito deles não era querer ajudar, e às vezes acontece isso na nossa vida. Chega alguém do nosso lado oferecendo ajuda, mas o intuito da pessoa não é ajudar, mas é querer atrapalhar. E por isso nós devemos andar em comunhão com Deus para saber quem vem com a intenção no seu coração de ajudar e quem vem com aquela intenção de prejudicar, mas falando de lábios, como o profeta fala nas Sagradas Escrituras: esse povo me honra de lábios, mas seu coração está distante de mim. E muitas vezes acontece isso, vem alguém tentar nos ajudar, mas é só de boca, mas o seu coração está voltado para tentar embargar, tentar atrapalhar e fazer com que você não consiga o que está em seu coração fazer. Isso que os samaritanos fizeram. Vieram de boca querer ajudar, mas o intuito deles não era querer ajudar, era querer prejudicar. E isso aconteceu tanto com Zorobabel na reconstrução do templo, quanto com Neemias, quando ele foi reerguer o muro, levantar os muros. Os samaritanos se levantaram. E a gente viu na lição passada que tinha 2 homens ali que tinham influências, que eram governadores, e foi descoberto pela arqueologia que o tal de Sambalate foi um governador de Samaria. Imagine só, meu irmão. Então aqueles homens lá, Tobias, Sambalate e Gesem, que foram que se levantaram para embargar a obra do muro pela construção com Neemias, eram homens que viviam naquela região e provavelmente seriam judeus mestiços. E assim aconteceu, tanto com Zorobabel quanto com Neemias. Os samaritanos se levantaram, mas se levantaram para querer prejudicar. E assim eles conseguiram com Zorobabel. Por quê? Porque eles se levantaram, pagaram os conselheiros para tentar embargar a obra, e a obra ficou parada do templo durante 15 anos. E só depois de Deus levantar o profeta Zacarias e o profeta Ageu, como nós estudamos em lições passadas, que o templo voltou a ser reconstruído e foi terminado, porque Deus faz assim: quando o povo adormece, quando o povo
cambaleia para o mundo, Deus levanta sempre homens e mulheres de Deus para levar sua mensagem e apregoar sua mensagem de verdade, um evangelho puro, sem mistura, sem falsificação, porque esse é o evangelho que transforma, que liberta e que leva o homem para o céu. Não é um evangelho de conveniência. Então, isso que aconteceu, os samaritanos tentam ajudar os judeus, porém são rejeitados, tanto no evento de Zorobabel, na construção do templo, quanto de Neemias, na construção dos muros. E depois deste fato, que eles vêm como amigos, eles de fato agora se tornam inimigos do povo, se tornaram inimigos. Por quê? Porque eles agora vinham como amigos, uns falsos amigos, tentando ajudar, mas seu intuito era querer embargar, querer parar, querer atrapalhar. E assim aconteceu. Talvez eles quisessem galgar de alguma posição. Por quê? Porque eles que eram os que reinavam naquela região. Porém, Ciro agora permite os judeus voltarem para a sua terra natal e eles veem agora os judeus se restabelecendo na sua terra. Mas observe um caso, meu irmão. Quando as coisas são espirituais, há um levante para tentar atrapalhar. Porque os judeus, quando voltaram e começaram a construir o templo, houve oposição, houve quem queira, pessoas querendo atrapalhar a obra, querendo atrapalhar a construção do templo de Deus. E a oposição se levanta, a perseguição vem para tentar de todo jeito desanimar, desmotivar. E isso eles conseguiram na primeira levantada que eles fizeram contra Zorobabel e o povo parou de construir o templo. Durante 15 anos, agora os irmãos observem, durante 15 anos a obra ficou parada do templo. E o povo voltou agora a fazer o quê? A fazer os seus afazeres pessoais. Começaram a construir suas casas, começaram a rebocar suas casas, a enfeitar suas casas, a trabalhar, a fazer as coisas normalmente. A cidade estava sendo construída. Não sei se os irmãos estão percebendo o que eu estou querendo transmitir para os irmãos. Que é isso, meus irmãos? O que aconteceu? Quando o povo estava fazendo a obra de Deus, levantou oposição, levantou barreiras. Porém, quando o povo voltou para fazer as suas coisas pessoais, a perseguição A perseguição parou. Por quê? Porque o povo agora se distanciou das coisas de Deus. Estava fora dos caminhos de Deus. A perseguição externa liderada pelo inimigo, agora parou. Por quê? Porque agora o povo estava distante de Deus, não estava fazendo mais a vontade de Deus, estava fora dos preceitos de Deus e a perseguição parou. E é assim que acontece em nossos dias, meus irmãos. Quando você está empenhado em fazer a obra de Deus e está nos caminhos, nos alicerces, firmado na rocha que é Cristo, caminhando, cantando, glorificando, dizendo que Jesus salva, batiza, cura e leva o homem para o céu, o inimigo vai se levantar para tentar lhe desanimar, vai se levantar para tentar lhe desmotivar, tentando que você pare e se distancie de Deus, mas que você permaneça firme, com os pés na rocha, olhando para o alto, para o alvo, para o seu rumo final, que é Cristo. O nosso alvo é Cristo. E assim nós devemos seguir. E fazermos diferente dos judeus que pararam. E quando eles param a construção do templo, os samaritanos param de o perseguir, param de lhe afrontar. Porque se eles não quisessem perder sua hegemonia territorial, eles combateriam até a construção das suas casas, porque a cidade estava sendo reconstruída. As casas estavam sendo levantadas, estavam sendo melhoradas, mas só quando o templo estava sendo reconstruído, quando o templo de Deus estava tendo postos alicerces, que eles se levantaram para tentar impedir a obra do Senhor. Então isso é uma obra do inimigo, isso é uma obra que vem a mexer no mundo espiritual. Então, quando o crente está diante de Deus fazendo a sua obra, as perseguições vai vir, as lutas vai vir, mas tem fé em Deus que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus Cristo. Amém? O terceiro ponto fala que Deus exige santidade do seu povo. Neste ponto agora aqui, o autor vai falar de santidade. Por quê? Porque está fazendo agora uma alusão para os nossos dias, assim como para os dias dos judeus. Por quê? Deus queria uma genealogia judaica pura, sem mistura.
E hoje, trazendo para os nossos dias, isso remete o que é a santidade de Deus, porque santidade é isso, eu me tornar puro, andar em comunhão com Deus, me abster das coisas que denigram a imagem de Deus, que vem escandalizar tanto a Cristo quanto a sua igreja viva que está na terra, que é a igreja militante. Então, ele fala de 3 pontos aqui. Ele fala aqui, retornando do cativeiro, Israel separou-se do mal. Isso nós já batemos. Por quê? Porque durante a construção do templo e do muro, os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Por quê? Porque iria haver uma mistura. E essa mistura não estava no plano de Deus. A obra tinha que ser feita pelos judeus originais, pelos judeus puros. E o autor também cita aqui o Josué, quando ele vai passar o Rio Jordão, ele manda o povo se santificar, conforme está em Josué 3,5. Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Então o povo tinha que se santificar. E o povo se santificando, o que iria acontecer? A mão de Deus estaria sobre eles. A mão de Deus estaria guiando, estaria fazendo com que passasse pelo rio em pé enxuto. E assim Deus fez. A mesma coisa aconteceu quando o anjo do Senhor visita o acampamento israelita. O que aconteceu? Josué recebe uma visita de um anjo que se põe perto de Josué e fala para Josué que ele tinha que descalçar os sapatos de seus pés, porque o lugar que ele estava é santo. Passagem essa também que é quase semelhante à de Moisés, quando ele viu aquela sarça ardente que não se consumia pelo fogo. E Deus falava que o lugar que ele estava é lugar santo. Então é assim, meus irmãos. Quando estamos diante de Deus, nós que está diante de Deus em reverência, sabendo que a presença de Deus é uma presença santa, porque Ele é santo. A palavra dele fala, sede santo porque eu sou santo. Então é isto que Deus quer. Deus quer santidade. E o que é santidade? É se distanciar do mal, das coisas que prendem o homem a esta vida, as coisas deste mundo, as coisas desta vida. E o quarto exemplo que ele usa aqui é que quando Israel, ao comando de Josué, é derrotado na cidade de Ai. Porque o que aconteceu? Os israelitas conquistam Jericó, porém tem um homem ali que faz coisas abomináveis, que não era dos preceitos de Deus, porque a ordem que foi dada era para destruir tudo, não deixar nada. E tudo que fosse recolhido ali, das coisas que iriam ser apenas para Deus, é como se fossem as primícias. Deus agora estava guiando o povo na conquista da terra prometida, e agora aquela primeira cidade a ser conquistada, que foi a cidade ali de Jericó, o povo vem e conquista aquela cidade. Porém, um homem ali cai pela tentação e esconde uma capa babilônica e com alguns dinheiro, algumas coisas ali. E quando o povo vai para a pequena cidade de Ai, diz para Josué que não precisa mandar o povo inteiro, porque a cidade é pequena e dá para conquistar com 3.000, 5.000 pessoas. Josué manda ali os soldados para conquistar, porém estava a nação contaminada pelo pecado de Acã. E o povo vai ali, é derrotado pelaquela pequena cidade de Ai. É derrotado e o povo volta triste, cabisbaixo. E quando Josué vai buscar Deus, Deus manda o povo se santificar, porque no outro dia Deus iria mostrar a tribo, a família e as pessoas que estavam envolvidas nesta tão grande pecado que fizeram contra Deus, porque Deus exigiu uma coisa e eles fizeram outra coisa. Isso foi o que aconteceu. Deus exige santidade. Então, para Deus operar no meio do seu povo, assim como ele operou na construção do templo, porque foi tudo obra de Deus ali. Deus estava guiando o povo, assim como Deus fez o povo passar pelo Rio Jordão a pé enxuto, assim como Deus entregou a cidade de Ai, de Jericó ao povo judeu, assim ele quer fazer na nossa vida.
mas temos que andar em santidade com Ele, porque para estar na presença de Deus, temos que estar em santidade, como a palavra de Deus fala, seguir a paz com todo e a santificação. A santificação é tão importante porque sem ela ninguém verá a Deus. Então, para se chegar a Deus, temos que estar em santidade. Amém? E por fim, meus irmãos, temos o quarto ponto, que é um quarto ponto mais tranquilo de se comentar, porque ele fala que devemos manter uma vida de separação do mal. Aí ele dá o exemplo que os judeus mantiveram-se separados dos samaritanos. Aí ele mostra, porque se os judeus tivessem se misturados, aceitado aquela ajuda, os samaritanos não só queriam atrapalhar, mas como queriam também galgar de algumas posições entre o povo. E se fosse dado aquele amparato, tivesse aceitado aquela sua ajuda, certamente o povo de Deus não teria galgado a vitória que galgou depois da construção do templo, que é o templo de Zorobabel, assim como a construção dos muros. E o povo não se misturou. Aí ele vai dar exemplo aqui, que a Bíblia mostra exemplos de servo de Deus. Aí ele vai citar alguns versículos bíblicos, vai citar o caso de Asaf no Salmo 73, como de Malaquias, que o povo de Deus estava se achando inútil servir a Deus, e Malaquias vem e repreende esse mal ali que estava permeando o povo. E Malaquias é um profeta também, meus irmãos, pós-exílio, como a gente tem falado. Existem 3 profetas pós-exílio. Primeiro veio Ageu, depois Zacarias, isso na época que o templo estava sendo construído, e depois de alguns anos aparece Malaquias, já com o templo construído, para mostrar aonde o povo estava errando e por que o povo estava errando, assim como os sacerdotes. Então Malaquias aqui vem mostrar que a santidade é necessária. Devemos manter essa separação do mal. Nós devemos viver a parte do mundo, não fora do mundo, porque ninguém consegue viver fora do mundo, mas temos que estar neste mundo refletindo a glória de Deus em nossa vida, porque só fazendo assim o mundo vai perceber que há algo de novo em você, algo de diferente em você. E como eu falo, meu irmão, um testemunho dado vale mais do que 1000 palavras. Talvez você não evangelize, você não pregue, porque você seja uma pessoa mais na sua, aquela pessoa que não tem tanto envolvimento, não tem tanto como vamos falar, modos rebuscados de falar, palavras bonitas, mas a sua vida é o livro que está pregando para o ímpio. Você está sendo observado. O ímpio lhe vê, porque você é a luz neste mundo. Esse mundo está em treva, mas quando a luz está brilhando, a luz de Cristo em sua vida está brilhando, tenha certeza disso, meu irmão, que a sua vida está sendo observada e o seu testemunho dado está fazendo a diferença na vida de outras pessoas. Amém? Então que Deus possa nos abençoar para que possamos ser essa chama de Cristo na face da terra, como sal e luz do mundo, para levarmos o evangelho da paz. O evangelho que cura, liberta, batiza e leva o homem para o céu. Então essas bênçãos todas vão acompanhar tanto a mim, tanto a você, porque essas bênçãos estão destinadas àqueles que fazem a vontade de Deus, que estão separados do mundo, andando em espírito de comunhão, em santidade. Então nós temos isso, porque o poder santificador de Deus e da sua palavra está operando em nossa vida. Porque como santificação posicional, Deus já nos santificou, porém essa santificação agora eu que tenho que buscar ela, essa santificação progressiva, que vai depender agora de mim. Porque eu devo buscar essa santificação, eu devo me apartar do que é imundo, devo me aperfeiçoar na santificação do temor de Deus. E fazendo assim, nós estamos caminhando para o céu, caminhando para Cristo, levando o seu evangelho da paz para os perdidos, tentando salvar aqueles que estão enganados pelo inimigo. Amém? Então, meus amados irmãos, terminamos hoje esse subsídio dessa nossa lição 7, que tem como título: o povo de Deus deve separar-se do mal. E mais uma vez eu lembro aos irmãos que não se inscreva, de se inscrever no nosso canal, meus irmãos. Nos abençoe, compartilhe esse vídeo,
Faça o teste online que está na descrição. Abençoe o nosso canal em nome de Jesus. Então, meus irmãos, até a próxima aula, até o nosso próximo subsídio. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém.